vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, porque nós vamos falar sobre uma coisa que blinda a nossa vida quando o assunto é projeto de vida, oração, pedido de oração, necessidade de socorro. Essa semana é uma semana de projetos de vida. A gente foi final de semana passado lá em Palmas, o Telemaco e a Vitória estavam lá. E aí na terça passada a gente fez aqui, o Diego deu aquela palavra lindíssima. E nesse final de semana agora a gente estava em Barracão, na fronteira com a Argentina, e também foi o mesmo esquema, Diego no sábado e eu no domingo. E eu sempre oro muito a Deus sobre as coisas. Eu tenho um hábito, irmãos, um bom hábito, de pedir a Deus primeiro antes das coisas serem feitas. Porque não é que eu quero que Deus tenha a responsabilidade de tudo, afinal de contas, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente acerta e erra, e está tudo certo, a vida é assim. Mas eu quero ter, Everton, eu quero ter aquela certeza de que Deus está no negócio, sabe? Aquela coisa assim, tipo, pô, Senhor, e aí? Devo ou não fazer? Mas isso é muito difícil, e fica uma lição aqui já de começo, quando você pede para Deus, porque pode ser não a resposta. E o quanto nós estamos preparados para ouvir o não e parar o projeto que está no nosso coração. Porque às vezes o projeto é tão nosso, a gente está tão apaixonado pelo projeto, ou pela uma viagem, ou o que quer que seja, que a gente não vai, porque daí Deus falou não. Mas já aconteceu comigo, já aconteceu isso. Queria fazer uma coisa, coloquei Deus no negócio, falei, Deus, e aí? Aí eu tive um sonho que Deus dizia que ia dar errado. E beleza, né? Eu fiquei assim, não, é que eu estou impressionado, eu estou orando muito, não é Deus, é coisa da minha cabeça. Já fui lá para a neurociência, não fui para a religião. Aí veio um irmão na igreja e falou, pastor, você está pedindo oração a Deus por alguma coisa? Aí eu joguei aquela, não sei, irmão, por muitas coisas, por quê? Ele falou, porque eu estava orando pelo irmão e Deus falou para dar um recado pro irmão. Eu falei, manda um recado, irmão. Deus disse para você não fazer que vai dar errado. E aí? Estava no meu coração, eu queria muito, estava feliz, eu falei, não vou. Então, tem coisa que a gente tem que entender quando Deus ele fala não. E projeto de vida é a mesma coisa. Eu coloco os meus projetos diante do Senhor. Na folhinha que vocês têm aí de pedido de oração, tem um versículo, né? O versículo está bem pequenininho, na minha idade eu não acerto tanto. Se você projetar alguma coisa se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Então você tem que aprender a projetar, isso faz parte da natureza humana. O projeto de tudo faz parte da natureza humana. A gente faz projeto de vida no final do ano, para iniciar 2026, no caso, né, nosso corrente ano, porque a gente quer trabalhar com a nossa fé. E a nossa fé precisa de balizadores, porque nós somos tais quais os hebreus eram quando saíram do Egito. 430 anos sendo balizados por Anubis, Osíris, Ra, templo disso, templo daquilo, saem, vão para o deserto para adorar um Deus invisível, que não tem tempo, que não tem hora de adoração, que não tem rito de adoração. Você ajoelha para que lado? Para qualquer lado. Você olha para onde? Para qualquer lugar. Você fala o quê? O que você quiser. Por isso que o povo não conseguia se firmar na fé. Porque a fé precisa de balizador. Por isso que tanta igreja hoje usa um monte de simbologia que não é bíblica, ou que pelo menos não é cristã. Tem igreja que tem menorá. Menorá é um símbolo judeu, não é um símbolo cristão. O judeu nem acredita que Jesus é Deus. Mas tem muita igreja com menorá. Tem muita igreja que na logo da igreja tem uma menorá, que é aquele candelabro. Por quê? Porque precisa de um símbolo, parece que quer se segurar em alguma coisa. Eu acho que é um pouco da idolatria que nós temos dentro de nós, que ela fica pulsante, latente, não é? E a gente não consegue viver sem isso. Na minha opinião, a gente precisa viver sem isso. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal, direto e íntimo com Deus. Nós precisamos servir a um Deus real e não um Deus abstrato ou um Deus que está dentro de um objeto ou de uma simbologia. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus real. E aí, quando eu estava orando sobre o projeto de vida, a primeira coisa que veio no meu coração é como que um projeto de vida dá errado e não como que um projeto de vida dá certo. Porque eu tenho 30 anos de conversão, 31 anos de conversão, 25 anos de ministério pastoral, contando com o tempo como missionário, eu já devo ter feito pelo menos uns 28 projetos de vida. E assumo que não foram todos que deram certo. Não foram todos que eu falei, uau, esse projeto de vida aqui... Tiveram anos que, de fato, assim, 99% deu certo, tiveram anos que 100% deu certo, mas tiveram anos que 2% deu certo. E aí, pegando os acertos, né, e falando, os acertos é fácil acertar. No reino de Deus é mais fácil acertar do que errar. O cara errar dentro da igreja, o cara tem que ser muito ruim.
Porque tá fato, tá na cara, é só ser simples, é só não inventar moda. Quer acertar lendo a Bíblia? Ora antes, lê a Bíblia, primeira interpretação, interpreta a interpretação literal. Não tem problema. Ah, mas aqui não é literal, não tem problema. Já, na literalidade da palavra, Deus já vai falar contigo. Não precisa ser um exegeta, um hermeneuta. Na literalidade, do jeito que você leu ali, senão Deus não falava com o semi-analfabeto. Senão Deus não falava com aquele senhorzinho lá do bairro que trabalha com reciclador de papelão e que vai na igreja com a bibliazinha dele que ele achou no lixo. E ele lê a Bíblia e Deus fala com ele. Precisava ser um hermeneuta para Deus falar. Não faz sentido. Então, sabia que eu conheci um senhor lá em Cascavel, no Paraná, que ele era analfabeto e ele aprendeu a ler lendo a Bíblia? Ele lia a Bíblia, ele pedia a Deus, ele chorava. Eu quero ler a palavra. E ele começou a ler a Bíblia, porque o pastor falava o livro, o capítulo, ele pedia para algum irmão, onde é que o pastor está falando? Aqui, apontava com o dedo. Conforme o pastor ia falando, ele ia ouvindo e associando as letras que ele estava vendo com os olhos. Ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia na igreja. Entendeu? Então assim, para acertar é fácil. Para errar, tem que ser muito ruim para errar. Tem cara que é artista, consegue errar onde não dá para errar. Eu fui atleta de taekwondo, sou faixa preta de taekwondo. A gente tinha uma frase lá que era muito boa, eu uso essa frase até hoje, é o erro de faixa branca. Né? Tem o cara que é faixa branca, e ele vai errar porque ele é faixa branca. Quando você chegou na faixa preta, você pode errar erro de faixa preta, mas você não pode errar o erro de faixa branca. Sei lá. No taekwondo não tem soco no rosto, né? Só chute e tal. Aí o faixa preta dá um soco no rosto do outro cara. Isso é um erro de faixa branca. Tem crente que tem erro, que é faixa preta já, mas tem erro de faixa branca. Não pode errar. Aí eu orei a Deus e Deus falou comigo assim, 3 coisas que fazem o teu projeto de vida não funcionar. A primeira, fazer um voto e não cumprir. Por que é tão importante isso? Você vai pegar Salomão na sabedoria dele dizendo bem assim, se você votar algo a Deus, cumpra. Você não é obrigado a votar, mas se você fizer um voto, cumpra. Porque Deus não se agrada de tolos. Deus chama quem faz voto e não cumpre de tolo. Então Deus leva a sério, a gente não leva. Tá? Segunda coisa que derruba um projeto de vida, ou qualquer projeto da sua vida, é não levar a sério. É fazer de qualquer jeito. Sabe aquele negócio de, eu vou fazer, mas sabe como é que é? Fazer aqui, porque o pastor está pedindo. Faça, leve a sério. Leve a sério. Preencha, pense, ore. Senhor, que área da minha vida eu preciso melhorar? Pô, minha área da santificação, eu preciso santificar essa área da minha vida aqui. Eu vou escrever aqui, vou orar sobre isso. E a terceira coisa que faz um projeto de vida dar errado, terceira coisa, você se esquecer dele ao longo do ano. Porque é um projeto para um ano inteiro. Não é? Durante o ano, você esquecer que no começo, um pouquinho antes do começo do ano, no final do ano, você projetou algo ao Senhor. Projetos precisam de longo prazo. Dificilmente você projeta algo na sua vida secular, do dia para a noite dá certo e você explode. Dificilmente. Todo projeto tem um prazo de maturação, de estruturação, das coisas acontecerem. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se não fosse assim, o povo não tinha dado 40 anos no deserto, quando saiu do Egito. E a verdade era 11 dias a caminhada. Teve um youtuber que é... Pô, sacanagem chamar ele de youtuber, o cara é da faculdade hebraica de Jerusalém, ele é um teólogo da área da geografia bíblica. E ele fez o trajeto pelo Google Maps do povo de Israel, saindo do Horebe e chegando em Cádiz. A tempo de hoje, daria 13 dias. Tempo de hoje, andandinho. Naquele tempo, Deus falou que demoraria 11 dias. E o povo ficou 40 anos. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Todo projeto leva tempo. Então, eu sei como fazer o projeto errado, mas eu também sei como fazer o projeto dar certo. Tá? E eu vou falar sobre como fazer um projeto na sua vida dar certo. Gênesis capítulo 37, verso 5. A gente vai ler 2 versículos, ou 3 talvez, mas como vocês conhecem a história de José, né? José, se vocês não leram na Bíblia, vocês assistiram na Record, porque tinha uma série de José que era bem legal. José do Egito. Aquela série ali quebrou um negócio dentro de mim, Everton. Porque eu achava que a mulher de Potifar devia ser tipo uma Miss Brasil. Porque é mulher de rico, né? Difícil mulher de rico ser feia. Só... Não vou falar, porque uma vez eu falei na internet isso, eu tomei tanto hater. Você lembra de quem, né? Nossa, eu falei isso, eu fiquei acho uns 3 anos tomando xingão das pessoas. Não imaginei que essa pessoa tivesse tanto fã. Mas não vou falar de novo, não vou cometer esse erro. Alguém estiver assistindo vai lembrar de quem eu falei, de 3 anos eu tomando xingão na internet por causa dessa pessoa. Que é uma querida, não tem nada a ver, só que é feia. Eu não tenho problema nenhum sobre a pessoa ser bonita e ser feia.
Mas enfim, normalmente a pessoa rica é bonita e a pessoa pobre ou é bonita porque nasceu bonito ou é feio, não tem jeito. Mas o rico, ele é feio e fica bonito. Eu não sei mais sair disso, eu entrei num buraco. Onde é que eu tô indo? Tá igual lá na De Alfa, eu falando do Regis Danese. Nossa, por que eu fui falar aquilo? Aí eu entrei num buraco, eu falei, Jesus, como é que eu saio agora daqui? Vamos lá. Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Não podia ser só ainda... E odiaram? Por que odiaram ainda mais? Já odiavam. Gente, viu? Por que odiavam José? Porque José era o escolhido. José era o preferido. Ser preferido de alguém é um problema. Entendeu? Você pode ser a pessoa mais amada do mundo. Se alguém te escolheu, te preferiu, você deixa de ser a mais amada e passa a ser a mais odiada. Tá todo mundo numa repartição, trabalhando, beleza. Todo mundo meio que se suporta, não é para ser amigo, é para ser colega de trabalho. O chefe te escolheu, você é o preferido do chefe, você vai ser preferido só dele. Você vai ser odiado de todo o resto. Na igreja é a mesma coisa. Você é o preferido do pastor, você é preferido só dele. Você vai ser odiado de todo mundo. Cara, é incrível como que a tal da inveja é um troço demoníaco. José tinha, pra vocês entenderem, Jacó tinha vários filhos, mas José era o filho da mulher que ele amava. Então ele não é preferido por acaso. Ele é preferido por uma história de amor. Não é? Vocês conhecem a história de Jacó, que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas nesses 7 anos a irmã mais velha, Lia, não casou. Aí o pai não podia dar a filha em casamento com a mais velha solteira, senão ele ia fadar a mais velha ao esquecimento. Ninguém casaria com a mais velha. Então, quando venceu os 7 dias, judeu bebe, enche a cara, tá todo mundo meio doido. Aí Labão falou assim para Lia, vai, bota o véu aqui e deita lá na barraca dele. E a hora que ele deitar com você já era, tu é a mulher dele. Quando ele acordou no outro dia, irmãos, imagina o susto, ele deve ter falado, bebi demais. Ele, entendeu? Cara, ele acordou, eu trabalhei 7 anos para uma mulher, o pai dela me dá outra. Aí ele foi na casa do pai, do sogro, né? E o sogro disse, não, fica tranquilo, Raquel vai ser tua, mas é que eu precisava casar mais velha. Não tem como eu casar mais nova se não casar mais velha. E tu é a bola da vez. Tinha um noivo, um casamento, uma mulher precisando casar. Aqui, ó, pluf, cachei. Agora trabalha mais 7 anos por amor de Raquel. E a Bíblia é tão legal, porque a Bíblia fala que ele trabalhou 14 anos por amor de uma mulher que pareceu poucos dias. Poucos dias. Eu, ano que vem, faço 25 anos de casado com a Fran, tá quitada já. Não é? Pô, quando é 28 anos, eu quitei 2 vezes. Você tá quantos anos com a Dani? 20, tá quitada já. Você? 7? Falta mais 7, não tá quitada ainda. Você? Quanto? 5. Falta mais um monte aí. Você tá casada há quanto tempo, Marfa? 30. Tá quitada 2 vezes já. Teu marido já te pagou bem pagado. Bruna é solteira ou é casada? Então você tem que achar um homem que trabalhe 14 anos por amor de você e diga bem assim, menina, parece que foi ontem que eu comecei a trabalhar para te pagar. Esse é o amor. Por isso que José, ele é o preferido do pai. Porque o pai casou com Lia, Lia deu um monte de filho, e Raquel, que é a mulher que ele trabalhou por amor, não dava filho. Quando ela deu o primeiro filho para ele, meu Deus do céu. Entendeu? Imagina. O meu irmão mais velho é o preferido do meu pai. E tá tudo bem, eu já fiz terapia, já resolvi isso em terapia. Mas eu entendo, meu pai teve paralisia infantil. Meu pai teve pólio e morava no sítio, né, na fazenda, em Palmas. Não tinha medicamento, não tinha vacina, não tinha nada. Deu aquela febre lá, ele ficou com metade do corpo dele meio paralisado. Então ele tem a mão repuxada, tem a perna repuxada. E quando nasceu meu irmão, a primeira coisa que meu pai fez quando viu a criança foi ver os dedinhos dele e os pezinhos se eram normais. E a minha mãe contava, quando ele viu que o meu irmão era normal, não vou falar que meu irmão era perfeito, porque meu irmão não pode ser perfeito, né? Porque o irmão nunca fala que o meu irmão é perfeito. Que meu irmão era normal, meu pai chorou. Porque meu pai acreditava que ele ia nascer com deficiência física. Pronto, tá aí, tá um bom motivo para ser o preferido. Aí nasceu meu outro irmão, e daí tá bom. Ele já nem contou se tinha dedo nos pés, nas mãos. O primeiro tinha que contar. Então é isso, sabe? Tem um motivo por trás da predileção. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós temos um motivo por trás da predileção. Sabe, Deus olhou para a terra corrompida, não tinha um justo sequer. Aí Deus falou, quem eu enviarei? Sabe se tem alguém aqui na terra que pode dizer, envia-me a mim? Quem pode se colocar na brecha entre eu e meu povo? Ninguém. Aí Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem,
padeceu, foi julgado, foi espancado, morreu crucificado por nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, por amor da gente. Aí ele chega para Deus e fala, pai, eu fiz tudo isso por eles, aí a gente é o filho preferido. Tem uma história de amor antes de Deus nos escolher. Isaías capítulo 5 diz que o Senhor preparou um terreno fértil. E ele pegou mudas de videiras, pezinho de uva, diletos. Dileto vem do termo escolhido. Por isso tem a palavra predileção ou predileto. O predileto é o que é escolhido anteriormente, previamente. Nós somos prediletos de Deus, porque nós somos escolhidos previamente. Deus escolheu mudas diletas, escolhidas a dedo, plantou aquelas mudas e esperou que dessem uvas boas. Infelizmente deram uvas bravas. Mas quando Deus nos escolheu com predileção, é para que nós possamos. Por isso que a palavra diz que vocês vão, deem frutos, os vossos frutos permaneçam. Porque lá em Isaías já havia dito que as mudas prediletas deram uvas amargas. E aí Deus fez com que todos pisassem nesses pés de uva, nessas parreiras. Então José, ele era escolhido porque tem uma história de amor por trás. Você é o escolhido de Deus porque tem uma história de amor por trás. É bem parecido, né? A história de José e da igreja. E aí então os irmãos decidiram matá-lo. E aí Rubem, o irmão mais velho, achou melhor não matar, jogaram ele numa cova, mataram um animal, sujaram a roupa dele. A roupinha de José era uma roupinha melhorzinha, né? A Bíblia fala que os irmãos tinham roupas opacas e José tinha uma túnica colorida de mangas compridas. E os irmãos tinham túnicas sem manga e de cor opaca. É a roupa do trabalhador, a roupa da realeza colorida. Então o pai já estava profetizando na vida de José, esse menino vai ser rico. Você vê como que é importante o que você fala para o seu filho. Tem pai que fala para o filho, né, você não vai dar nada, hein? Você não gosta de estudar, você é burro. Imagina onde é que vai mandar esse menino. Agora você fala assim, pô, você vai ser um crânio, você é um gênio, meu filho, parabéns. Aí você está abençoando, profetizando. O pai já profetizou que ele seria governador do Egito sem saber. Sem saber, né? Estava profetizando que ele seria muito rico. Toda a riqueza da maior nação da época estava sobre as mãos de José. Foi uma profecia do próprio pai. Enfim, os irmãos com inveja, e aí quanto mais você tem, mais inveja as pessoas têm de você. E aí José resolveu ter um sonho. E os irmãos odiaram ele ainda mais. No sonho, José fala que tem os feixes de trigo, né? Atávamos feixes no campo, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam o meu e se inclinaram, adorando ele. Então eles disseram, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eles odiavam José porque ele era o escolhido, porque ele era o filho mais amado, odiavam agora pelos sonhos e odiavam agora pelas palavras. A crescente da inveja, a crescente do ódio, sempre vai ser assim. Depois ele teve outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinaremos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Tá? A história vocês conhecem, irmãos, eu vou encurtar a história. Ele foi vendido para os midianitas, foi levado numa praça de escravos. Vocês pararam para pensar como que poderia ser a história de José? Porque muita coisa podia acontecer. Naquela praça de escravos, ele podia ter sido comprado por um dono de uma mina de carvão. E a história dele seria o fim da vida dele tocado num buraco embaixo da terra, sujo de fuligem de carvão até morrer sufocado. Seria a história de José. Poderia. Ou poderia ser um dono de um criador de animais para os espetáculos públicos, ou seja, criar leão, e ele poderia ser devorado por um desses animais. Ou um dono de um espetáculo de lutadores, porque ele era forte, ele era bonito, a Bíblia fala que ele tinha um porte bonito e um rosto bonito. Ele podia ser um lutador para atrair as plateias e poderia ser morto numa arena. Muita coisa podia ter acontecido com José. Mas sabe, a mão de Deus estava sobre ele o tempo todo. A vantagem, tem muitas desvantagens de você ser o preferido, mas a vantagem de você ser o preferido é que a mão daquele que te escolheu sempre vai estar contigo onde você estiver. Essa é a vantagem. Sabe, a mão de Deus sempre vai estar com você aonde você estiver. Vai acontecer coisas difíceis? Acho que sim, né? Tem que ser, senão a vida fica boa demais. A vida tem que ter entendeu? O conforto, ele nos afasta do propósito. Tá? Eu não estou falando de zona de conforto, o papo do coach. Sai da sua zona de conforto, né?
Pelo amor de Deus, você quer ganhar dinheiro para ficar morando num barraco, você quer ter conforto. Mas o conforto que eu digo é aquele conforto inerte, aquele conforto que te faz não se movimentar. Aquele conforto que, sabe, você senta numa poltrona com massageador, com controle remoto, com um notebook, com uma máquina de café, com uma sorveteria aqui do teu lado, uma massagem no pé e não sei o quê. Aí você não se movimenta mais. Daqui a pouco você está ficando gigantesco, daqui a pouco você perdeu os movimentos do corpo. É disso que eu estou falando. Quando acontece algo que nos faz movimentar, tem Deus por trás. Hoje a gente teve uma pequena demonstração disso. Né? A gente estava no carro, a gente foi no clube, e daí no meio do caminho o ar do carro parou de funcionar. Não funcionava. Eu falei, Mateus, esse ar estava funcionando na viagem. Primeiro eu não achei a chave do carro, hein, Mateus? Primeiro eu não achei a chave do carro. Daí a minha empregada falou, mas quando que o senhor usou o carro? Eu falei, domingo, quando eu voltei de viagem de madrugada. E o senhor andou de carro ontem? Eu falei, não. Falei, deve estar no bolso da calça que o senhor usou na viagem. Eu falei, vou lá na calça. Tava lá a chave no bolso. Eu falei, olha, filha da mãe. Ela, não, é que eu tô acostumado a perder as coisas lá em casa. E eu tô acostumado a achar também. Falei, beleza. Aí entramos no carro, o Mateus e eu, o ar não ligava. Esse calor. O Mateus, credo, pai, o ar não tá funcionando. Eu falei, verdade. Abriu a janela, ó, pai, tá mais frio lá fora do que aqui dentro. Eu falei, não, vamos na concessionária. O carro é novo, tem garantia, pelo amor de Deus. Aí eu olhei pro painel do carro, daí abri o painel digital, não só o painel do ar, e eu falei, tá tudo certo. Mas o botão do ar-condicionado estava desligado. Eu emburreci. Porque eu sei que tem que ligar o AC do carro. Eu emburreci. Aí eu falei, Mateus. Eu falei, nossa, ainda bem, filho, a gente ia chegar na concessionária e o cara ia falar, seu Carlos, não é o primeiro carro que o senhor tem, né? É o primeiro carro com ar-condicionado? A gente entende. Não, não é. Aqui o botãozinho. Fomos lá, fizemos. Eu falei pro Mateus, Mate, Deus pode estar livrando a gente de alguma coisa. Se a gente tivesse virado naquela rotatória e ido lá para frente, podia ter acontecido alguma coisa. Mas Deus nos fez dar uma volta maior, Deus está nos livrando. Quando acontece alguma coisa, se você é o escolhido, se você é predileto, é a mão do Pai que te escolheu. Jogaram no buraco, a mão do Pai que me escolheu. Levou para os midianitas, a mão do Pai. Podia ter sido vendido para ir numa mina de carvão, para o espetáculo com as férias. Não, sabe quem me comprou? O cara que é o mordomo do faraó. Chefe da guarda, camarada rico. Podia qualquer outro. Aí, José foi levado ao Egito, capítulo 39 de Gênesis, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. E aí, meu irmão, que o negócio muda. Porque os irmãos sabiam quem era José, mas tinham inveja. E quando alguém tem inveja de alguém ungido, ele perde a bênção, perde a possibilidade de ser abençoado. Eu vejo isso agora, eu vou falar como pastor. Você é pastor, não? Não? Vou falar como pastor. Tem muito pastor que perde a chance de ter a igreja mais abençoada da cidade, porque tem medo do obreiro que é excepcionalmente bom, que é excelente. Chega um obreiro, o obreiro é excelente. Entrega a chave da igreja na mão dele e fala, meu Deus do céu, mandou um obreiro aqui. Aí o pastor ciumento, é o pastor irmão de José, se eu posso chamar assim, ciumento, tenta matar aquele obreiro, tenta escravizar aquele obreiro, mas não deixa o obreiro prosperar. Agora, olha o egípcio. O que o egípcio fez? Vendo Potifar que Deus era com José e que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José a mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O egípcio, que não conhecia Deus, que tinha Deus demais. Vai no Egito hoje tentar evangelizar, eles vão falar assim, não, tem Deus demais aqui. Que Deus você está falando? Jesus? Não, nós temos Deus rato, Deus gato, Deus falcão, Deus coruja, nós temos Deus dia, Deus noite, Deus calor, Deus frio, nós temos Deus tudo aqui. Não precisamos de mais um Deus. Para um egípcio que tem 1 milhão de deuses, ele viu José e falou, esse menino é diferenciado. Quem que é o Deus dele? É o Deus dos hebreus. Rapaz, eu vou deixar minha casa inteira na mão do Deus dos hebreus, então. Porque no Deus que eu deixei, estou aqui na míngua, 5 anos aqui, Faraó não ajustou meu salário? Não é? Estamos aqui pensando na guarda real aqui, está até em greve. Fiquei sabendo que esse ano não vai ter 13º. Vou meter na mão do Deus de Israel. E aí, o que aconteceu? Deus abençoou a casa do ímpio. O Diego falou uma coisa, na terça passada aqui,
Não sei se ele falou aqui, tá? Mas ele falou lá na igreja. Ele disse, se você não está projetando 2026, tem alguém projetando e você vai trabalhar para alguém alcançar o projeto dele. Ele falou aqui? Eu achei fantástico isso. Ele disse, você não está projetando 2026? O teu patrão está projetando. E você vai ser o escravo que vai trabalhar o ano inteiro para fazer o teu patrão alcançar o sonho que ele está fazendo, que ele está projetando, e você vai ser só o cara que vai fomentar o projeto de alguém. Alguém vai ganhar alguma coisa. Se não vai ser você, vai ser o teu patrão. E o Everton, que é o patrão de quantas pessoas lá? 43. Ele falou, tomara que nenhum dos 53 esteja fazendo projeto. Não, brincadeira. Mas é verdade. José, os irmãos podiam estar com o cara mais abençoado e o povo de Israel mais abençoado porque José estava lá. Jogaram fora uma mina de ouro. Entendeu? Jogou fora. Alguém que tem o favor de Deus. Alguém que tem a bênção de Deus. Potifar botou tudo na mão de José, aí o inimigo vem. O diabo não brinca de ser diabo. Quantos concordam com essa frase? Satanás gosta de ser o diabo. Se você for entrevistar Satanás, fala assim, Satanás, tudo bom? Uma entrevista. Aí Satanás fala bem assim, não, rapidinho que eu tô atrasado. Não, eu tô indo ali em Brasília. Não, brincadeira. Eu tô indo ali no STJ. Calma. Não, antes de você ir pra lá, me responda uma pergunta. Pois não. O que você mais gosta de fazer? Ele fala, eu gosto de ser o diabo. Porque ele sabe, ele é especialista. José tá lá. Seja bem-vindo, irmã França. José tá lá, dando certo, tudo perfeito. Potifar ficando mais rico do que já era. Quem que o diabo levanta? A mulher de Potifar. E aí eu te digo que a Record quebrou um dogma e um paradigma, porque eu sempre achei que a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, porque é mulher de homem rico. Mas a Record mostrou uma mulher careca. Ela era careca, Everton. Ah, não, Everton, eu odeio careca. Careca é feio demais, Everton. Não gosto. Eu sou carecofóbico. Eu tenho, me perdoe, mas eu tenho preconceito com careca. Eu escovo o dente com a luz do banheiro apagada. Pra não me ver no espelho. Eu escovo aqui. Não. Escova careca, escova de dente. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se diante da mulher e disse, tem-me dado o meu... a mulher do seu senhor disse, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, a não ser a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmão, duas coisas para a gente entender como você faz para se blindar das coisas darem errado. A primeira delas, cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado. Nem sempre quem você ama te ama. Isso aqui é bem forte que eu vou falar. Nem sempre quem você confia em você. Nem sempre quem você acha que é o teu melhor amigo, ele acha que você é o melhor amigo dele. Às vezes é uma relação unilateral. Não, eu dou minha vida por você. E você? Ah, não, eu não dou minha vida por você, não. A gente espera que o outro nos veja como nós o vemos, mas nem sempre é assim. Tem relacionamentos que você percebe, sabe? Parece que o marido ama mais a mulher, ou a mulher ama mais o marido. Você vê que tem uma relação estranha, alguém se doa mais que o outro. Amizade, pô, eu faço tudo por você, o cara não faz nada por mim. Ah, não sei se eu tenho um tino para isso. Mas cuidado, porque às vezes você se alegra quando alguém te conta um segredo, mas a pessoa, quando ouve o teu segredo, ela tem inveja de você. Você se alegra quando alguém fala assim, eu tô indo estudar nos Estados Unidos, vou fazer um MBA lá em Harvard. Você fala, caraca, o meu amigo vai fazer um MBA em Harvard. Você fica feliz com ele. Mas se você fala que você vai fazer um MBA em Harvard, o teu amigo fica com inveja de você. Ai, pra quê? Aí, nasceu em Chapecó aí. Até ontem estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai cair para Harvard. Primeira lição, cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você conta os teus projetos. Como a gente não tem um fator hoje de... Como é que eu posso explicar para vocês quem eu confio, quem eu não confio? Não conta para ninguém. Conta para Deus. Por que nós fazemos um projeto de vida? Para contar para Deus. Senhor, é isso aqui que eu quero. Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, a minha vida está diante de Ti. Eu quero alcançar isso ano que vem. Eu quero comprar um caminhão e virar caminhoneiro. Cuidado para quem você conta. Eu quero abrir uma sorveteria.
Cuidado para quem você conta. Eu vou pedir as contas do meu emprego e vou ser empreendedor, eu vou empreender. Conta para Deus. Porque talvez os teus irmãos, a quem você acha que confiam em você, te amam e vão te apoiar, são aqueles que vão te jogar num buraco e te vender como escravo. E vão desejar a tua falência, a tua morte. Isso não é uma história dramática de uma novela do SBT, uma novela mexicana, Maria do Bairro. Isso aqui é a história de José, é uma história da Bíblia. Na Bíblia aconteceu isso. Então nós temos que ficar atentos. E a segunda coisa que nos blinda, nós podemos brindar, mas nos blinda, é a santidade. Santidade nos protege de tudo. De tudo. Santidade impede o que vai acontecer infalivelmente pelas mãos de Deus? Não. Porque Deus faz o que Ele quer e nós não conseguimos mudar. Mas santidade impede com que o diabo interfira nos propósitos que nós temos com Deus. Santidade impede. Então, tudo que eu fizer, se eu estiver em santidade, o inimigo não pode tocar em mim. Mas você está falando isso, José fugiu da mulher, mas a mulher acusou ele injustamente e ele foi preso. Deus protegeu ele. Porque Potifar podia ter matado ele. E aí não tinha como voltar atrás. E se ele não fosse preso, ele não... qual é o termo? Do sonho? Interpretaria o sonho do mordomo. Ele não interpretaria o sonho. Estava o padeiro e o mordomo lá. Ele não interpretaria. E veja, quando ele teve os sonhos dele, ele não sabia interpretar. Ele tinha os sonhos e não sabia o sentido. Ele só contou os sonhos. Agora ele estava lá preso interpretando o sonho dos outros. Ao ponto de revelação tão profunda que ele foi levado diante do faraó para interpretar o sonho do rei do Egito. E graças a isso, a ele ter sido preso, providência de Deus. Pastor, mas ser preso é muito ruim. Foi providência de Deus na vida dele. Às vezes algo ruim é providência de Deus na nossa vida. Ele foi diante de Faraó, e Faraó, tal qual Potifar, disse: não há outro com espírito mais excelente do que este. O colocarei sobre tudo na terra do Egito. Primeiro ele foi rejeitado da sua própria casa, e foi colocado sobre tudo na casa do oficial da guarda. Foi expulso da sua própria terra, e foi colocado sobre tudo na terra do estrangeiro. Cuidado para quem você conta e blinde a sua vida com santidade. Busque a santidade de Deus. Deus vai te honrar. No final da vida, no final no final dos anos, os parentes dele vieram e aí ficaram arrependidos porque encontraram ele vivo e aí com medo dele puni-los, enfim. E ele falou uma frase muito bonita que eu gosto muito, que ele disse: fiquem tranquilos porque o mal que vocês tentaram fazer comigo, o Senhor transformou em bem. Tá? Não vou guardar mágoa de vocês, não. O mal que tentarem fazer contra você, que é escolhido, que é predileto de Deus, Deus fará com que se torne o bem. Em 2026 vai ser assim, amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? E aí, como eu falei para vocês que a gente ora muito sobre o projeto de vida, eu preparei alguns versículos do projeto para a gente pensar. O primeiro versículo, são dois só, na verdade. O primeiro versículo é Levítico 26:10. Levítico 26:10, suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Deus é tão bom que Deus vai fazer com que a gente tenha colheitas excelentes ao ponto de a gente poder abrir espaço em algumas coisas da nossa vida. Não é? A mulherada gosta de roupa, doa as roupas usadas aí, abre espaço no seu guarda-roupa para Deus mandar roupas novas. Isso é um exemplo pequeno, mas é um exemplo. E Deus Deus dará uma nova safra. O que é uma nova safra? A gente não vai viver das mesmas coisas. A gente precisa aprender a viver de coisas novas. Se aventurar a receber bênçãos de Deus. Sabe? Poxa, Senhor, eu quero aprender algo novo. Eu quero ser abençoado, alcançado por Deus em algo novo. Tem gente que está preso no passado. Não é legal. Nós precisamos avançar em direção a algo novo. E Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Por que nós temos essa lista de pedido de oração? Porque Paulo fala à igreja em Filipos: não vivam preocupados com alguma coisa. Eu fico preocupado com muitas coisas. Vocês ficam? Tem gente que às vezes não consegue dormir porque está com a cabeça cheia? Eu fico. Às vezes, sabe, eu estou com um problema tão grande. A gente está passando por uma luta com o meu site, né? Mas hoje veio uma notícia foi tão bom, porque eu orei ontem,
Eu orei ontem e já estava no nível do desespero na oração. A primeira oração eu oro na fé, né? Senhor, eu sei que tu és bom, vai dar tudo certo. Aí o meu webmaster falou assim, deu tudo errado. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, caiu o site e eu tô achando que a gente foi invadido. Quando ele falou invadido, eu trabalho com isso há quantos anos? Eu sei o tamanho do problema, tá? Porque é sequestro de DNS, sequestrou o DNS e já era, entendeu? Você perde tudo, aí dependendo de quem é o hacker, você tem que tentar derrubar ele, ou se você for extorquido, tem que pagar. É um pesadelo na internet. Quando ele falou, eu acho que fomos invadidos, eu já fui para a oração do desespero. Falei, Senhor, a gente paga a melhor SSL que tem hoje no mercado brasileiro, a gente paga, de segurança do site, é o nosso. É o mesmo nível de Banco Itaú. Não é possível que tenha invadido nosso site. Não é possível. Todos os nossos vídeos são hospedados num provedor nos Estados Unidos e eles vêm criptografados, não tem como alguém roubar isso. Não é possível isso. Aí hoje de manhã, o meu webmaster falou, testa esse link aqui, que eu já peguei, agora a gente pegou uma hospedagem americana, a gente não vai mais hospedar o site no Brasil, desistimos, vai ser nos Estados Unidos. Aí eu testei o link, o site rápido, tum. Eu falei, meu Deus, que rápido, ele disse, vai dar tudo certo. Pastor, vai dar tudo certo. Ai, Jesus, obrigado. Eu estava com as pernas mole, mas eu fui dormir 5 horas da manhã. Eu tinha um atendimento para fazer hoje, 8h30 da manhã, eu levantei às 8, falei com o pastor que eu ia atender, falei, cara, posso te atender às 2 da tarde? Eu não dormi a noite inteira. Não, fica tranquilo, fica em paz, 2 horas. Aí fiquei das 2 até as 4, ele deu 1 hora a mais para ele ainda, mas porque eu estava com a cabeça cheia. Aí eu leio Filipenses, Paulo dizendo assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Eu falei, Paulo, no teu tempo não tinha vírus de computador. No teu tempo não tinha internet. No teu tempo... Hoje o pastor da nossa igreja lá clonaram o WhatsApp dele. Aí, e o ladrão me chamou com a paz do Senhor? A paz do Senhor, eu falei, seu maldito, eu te amaldiçoo, você e tua geração. 10 gerações da tua família eu te amaldiçoo. E ele respondeu, tá amarrado em nome de Jesus. Ele não me repreendeu. E ele falou, e ainda disse que é pastor, né? O golpista me repreendeu. Ô, Marfa, olha o nível que nós chegamos. É uma rede gospel de golpes. Eu não amaldiçoei o cara não falou, isso é uma brincadeira. Aí Paulo fala, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Mas na hora, joelhinho no chão, Senhor, eu preciso que isso aconteça assim, assim, assim. E detalhes, tá? Aí detalhes técnicos. Eu até mostrei para a Fran o texto do webmaster, falei, lê aqui, o que ele está falando? A Fran falou grego, é tudo termo técnico. Eu li os termos técnicos para Deus. Senhor, isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Eu não sei o que significa, mas eu preciso disso. Entendeu? É termo técnico. Eu preciso que tal coisa aconteça. E aí, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Eu falei, Senhor, esse site aqui é um site que tem 10 milhões de acesso por mês. Então, assim, tem que ter um suporte grande. É 100 e poucos milhões de acessos por ano. Entendeu? Então, assim, Senhor, você fez tanta coisa, eu só sou grato. Eu fui pegando aqui o beabá e eu fui botando corzinha para na hora saber como orar. Então vocês experimentarão a paz de Deus. De manhã eu acordo, boto meu café na máquina. Quando eu vou ler minhas mensagens, a primeira mensagem que eu leio é dele. Clica nesse link. Jesus, estou experimentando a paz, que excede todo entendimento, que guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Sabe o que Deus mais quer, irmãos? Que o nosso projeto não seja apenas uma manobra de oração, seja apenas uma campanha de oração, mas que seja algo que vai blindar a nossa mente e o nosso coração com a paz de Cristo que excede todo entendimento e que durante o ano de 2026 nós sejamos inabaláveis, como uma rocha. Nós estamos de pés em cima da rocha, mas como uma rocha, inabaláveis, como os montes de Sião, que não se abalam. Para que todas as lutas, os percalços, as desventuras da vida que vão vir sobre nós, mas que nos mantenha o Senhor, a paz do Senhor, nos mantenha firmes. Porque tá feio. Vocês são brasileiros. Tá feio. Feio demais. Por isso que a gente faz o projeto de vida, amém? Então eu vou orar por vocês, vou orar pelos irmãos que não vieram hoje, que deixaram, já entregaram seus projetos. Os projetos de vocês eu entreguei lá na igreja, lá em Barracão. Você lembra que viram o projetinho de vocês sendo colocado? A Fran colocou no grupo. Porque você não vê o grupo, né? Peguei agora, desculpa. Mas ela fez um videozinho, deu colocando lá no altar da igreja os pedidos. Você também não viu, Vitória? Que vergonha vocês. Deixa eu... Era de madrugada quando eu coloquei. Tá. Era 1h
Promete? Promete depois vocês vão ver? Fui lá e coloquei os pedidinhos no altar, me ajoelhei e fiquei orando lá um tempão. Tá bom? Vamos orar então? Deixa eu orar por essa palavra sobre as nossas vidas. Fez sentido para vocês? Amém? Fez sentido para vocês? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem direcionado nosso coração, nossas vidas para o caminho da verdade. Muito obrigado, Senhor. Nós não queremos escapar nem 1 milímetro da Tua palavra, nem para a direita nem para a esquerda, que os nossos pés estejam sobre a rocha eterna que é Jesus. E tudo que nós vimos, Senhor, que a santidade de José blindou ele no momento da provação e o levou até o cumprimento das profecias. A profecia que o pai dele fez, dando uma roupa de rico, uma roupa de governante, uma roupa de cores diferentes, acabou se cumprindo quando ele se manteve santo e ele se tornou o governador de todo o Egito, que naquela época se tornou a nação mais poderosa do mundo, porque era a nação que tinha alimentos para vender para as outras nações que estavam passando fome. Deus, que isso aconteça conosco, não em tempos de crise, mas em todo tempo, que nós possamos estar amparados em Ti. Que os nossos planos sejam contados para Ti, não para qualquer um, não para os invejosos, não para aqueles que querem o nosso mal, não para aqueles que querem, em vez de se alegrar conosco, querem nos escravizar na sua maldade. Mas que nós possamos contar nossos planos, nossos projetos, nossos desejos a Ti, Senhor. E para que o Senhor nos alcance com a sua graça, com o seu favor, e para que 2026, ou antes, nós ainda estamos em dezembro, mas eu creio, Senhor, na bênção antecipatória, aquilo que pode acontecer antes do início do ano de 2026, que o Senhor ainda possa cumprir, em nome de Jesus, a sua bênção ainda este ano, em nome de Jesus. Amém e amém.